Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Wagner Daniele. Para você que está chegando novo nesse canal, meu nome é Wagner Daniele. Sou criador de conteúdo, tá? Faço aí diversas postagens e peço aí para você curtir. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue aí nas redes sociais para os seus amigos e para todo mundo que você conhece. Nesse canal a gente fala sobre eletrônica, tá? Principalmente sobre eletrônica. Para você que tem dúvidas sobre eletrônica, eletricidade, entre outros assuntos aí, aqui você pode tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Na descrição do vídeo aqui você pode ver, se você tem essa dificuldade de eletrônica básica, acesse agora e estude nosso curso. Então hoje eu quero falar com vocês sobre como interpretar diagramas esquemáticos, tá ok? Primeiro a gente vai saber o que é diagrama esquemático e o que você precisa saber para entender sobre isso, tá ok? Primeiro, para fazer sentido, tá? Para fazer sentido, para você entender bem sobre esse assunto, você tem que estar envolvido aí no mundo da eletrônica, porque não adianta às vezes você querer tentar entender sobre diagramas esquemáticos e não entende como funciona um diodo, um transistor e os componentes eletrônicos em si, né? Então a primeira coisa que você tem que saber, né? O que é um diagrama esquemático, tá? Diagrama esquemático é uma simbologia, são símbolos que descrevem os componentes eletrônicos montando um circuito, tá? Resumindo, é isso. Então são símbolos, né? Símbolos desenhados que representam os componentes eletrônicos e com isso a gente monta circuitos, tá? O que é um circuito? Circuitos são um conjunto de componentes eletrônicos que formam alguma função útil para as pessoas. Então, para você entender primeiro o que é diagrama esquemático, tá? Então, ele é um desenho dos componentes num papel para você entender exatamente. É como se fosse a arquitetura de um projeto, tá ok? Para facilitar melhor ainda seu entendimento. O arquiteto não desenha todos os detalhes da casa, tudo bem certinho. Para que serve isso? Para que serve um arquiteto? Um arquiteto de projeto. Ele serve para facilitar a construção. Então você olhando num projeto de um arquiteto, não que ele vai ficar perfeito, que ele vai ficar sem nenhum tipo de problema, mas ele vai facilitar muito, mas muito mesmo, quem for construir, quem for desenvolver aquele projeto. Então, diagrama esquemático nada mais é que um projeto daquele circuito que você vai fazer, daquele equipamento ou daquele circuito que você vai montar. Se é um sensor de lâmpada, se é um circuito com relé, se é um sistema com transistores, se é uma fonte regulável, se é um rádio, independente do projeto que seja, então você vai fazer o esquema dele, né? Você vai fazer o projeto dele como se fosse uma arquitetura, tá? Você vai projetar para que quem for desenvolver e quem for construir tenha facilidade, a maior facilidade possível em executar aquele projeto, tá? Que lá já vai ter todas as instruções, tensões, né? No diagrama tem que ter tensões, tem que ter polaridade dos componentes, caso tenha, como capacitores, transistores, né? E detalhes profundos, né? Tá, primeira coisa é isso. Então você entendeu o que é um diagrama esquemático. O diagrama esquemático é isso. Segundo ponto, você tem que saber, tá? Você tem que entender sobre eletrônica básica, tá? O que seria eletrônica básica? Eletrônica básica, você conhece, pelo menos conhecer tudo sobre eletricidade. Tudo que eu quero dizer, tudo mesmo. Você saber o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, tá? Você saber sobre componentes eletrônicos, o que são componentes eletrônicos, identificar componentes eletrônicos e saber o diagrama esquemático de cada componente eletrônico. Você saber que um transistor, como é que é desenhado um transistor, como é que é desenhado um capacitor, né? Entre outros. Então, a eletrônica básica é essencial. Caso você não tenha, ou tenha alguma dificuldade, ou tenha alguma eletrônica básica, tá?
que você já fez, mas não pegou conteúdo direito, você ainda ficou com diversas dúvidas em transistor, seja qual componente for, ou às vezes não entende direito sobre energia, né? A gente tem um curso de eletrônica básica, você vai ver aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes desse curso de eletrônica básica, tá? Se você tem interesse, olha aí e clica, você vai ser redirecionado para um site e lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, continuando, então, outro ponto, eletrônica básica. Você tendo eletrônica básica, então você, para entender o diagrama esquemático, você tem que saber de componentes eletrônicos. Então você tem que saber o que é um transistor, você tem que saber o que é um resistor, um capacitor, um LED. Além de saber, você tem que saber o funcionamento dele, detalhado de cada um deles. Por isso que antes de você se aprofundar e saber sobre eletrônica ou diagramas esquemáticos, você tem que saber desse assunto, beleza? Bom, continuando, agora a gente vai para o conteúdo de diagramas esquemáticos, né? A gente vai para a prática, você vai entender melhor sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então como eu ia dizendo, aqui a gente tem um circuito, tá? Como eu disse anteriormente, a gente tem que saber, tá, de componentes eletrônicos, a gente tem que saber algumas informações antes de entrar nesse mundo de diagramas esquemáticos. Aqui temos, aqui você tem que saber que é um transistor, né? Aqui você tem que entender os componentes, inclusive em diagramas esquemáticos, para formar um circuito, tá? Eu vou citar o que tem aqui. Aqui tem uma bateria, aqui temos um capacitor eletrolítico. Eu sei que tem eletrolítico, ele é positivo e negativo, tá? Ele tem a capacitância, tem a voltagem. Aqui tem um transistor, eu sei que ele é PNP por causa dessa setinha, né? Como eu disse, se isso não faz sentido para você, se você está perdido nesse assunto, é porque ainda você não conhece eletrônica básica, ou você às vezes fez algum curso que não te passou esses detalhes, que não aprofundou nesses detalhes. E se você precisa de um assunto mais aprofundado e mais detalhado, vê na descrição desse vídeo aqui, você vai ver um curso completo de eletrônica básica que mostra em detalhes, você vai saber em riqueza de detalhes sobre esse assunto. Continuando, aqui temos um resistor de 470 ohms, tá? Aqui de 10 ohms e assim sucessivamente. Aqui temos um LED, ele tem o formato de um diodo que emite brilho. Aqui uma chave, tá? De liga e desliga. E aqui uma carga, tá? Aqui uma carga. Então vamos continuar com outro aqui. Bom, como eu falei anteriormente, né? É interessante você saber sobre o diagrama esquemático de cada componente eletrônico, o que cada um representa, tá? Então, um resistor, aqui é o desenho do mesmo, tá? LEDs, aqui eu tenho o desenho de resistor, trim-pot, potenciômetro. Lembrando que trim-pot e potenciômetro é a mesma coisa, o que muda é o tamanho, tá ok? Capacitores, tá? Poliéster, que não são eletrolíticos. Capacitores variáveis, olha para você ver como é que é a diferença deles. Diodos, tá? Simbologia de diodo. Interruptores, normalmente simbologia de interruptores é assim. Outro tipo de simbologia de interruptores, esse aqui é do tipo pulse, tá? Pilhas, normalmente é assim, fusível, alto-falante. Alto-falante é quase idêntico, né? E lâmpadas também é praticamente a mesma coisa. Então, continuando, aqui temos outra foto sobre esses mesmos componentes, tá ok? Aqui a gente tem falando sobre resistor, capacitor, diodo Zener, chave, trem-pot, capacitor variável, a gente viu na foto anterior. Bobina sem núcleo, tá? Existem bobinas com núcleo, que é esta aqui. Transistor PNP e NPN. Vemos que a única diferença é uma setinha que sai e uma setinha que entra, tá? Potenciômetro, LDR, são resistores, receptores de luz,
trimmer, que é o capacitor variável, que é praticamente, esses dois são praticamente iguais, mudam às vezes o tamanho. Diodo, transformador, varistor, LED, fusível e circuito integrado. Beleza? Bom, no final desse vídeo você vai ver um outro vídeo, tá? Se você quiser às vezes se aprofundar, temos um outro vídeo aqui que fala justamente sobre algumas simbologias, tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, no fim desse vídeo você vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, falando mais sobre simbologia, beleza? Vai ter exatamente essa capa o vídeo. Bom, continuando ainda com componentes eletrônicos, aqui temos uma variedade grande, tá? Se você tem alguma dificuldade de ver, a gente vai deixar essas imagens detalhadas no site. Você pode entrar no nosso site, está também na descrição desse vídeo. Você pode ver ela mais detalhadamente, tá ok? A gente vai deixar todas essas imagens no nosso site. Temos aqui um circuito simples, ó. Uma bateria de 9 volts, tá? Aqui, o que ela está fazendo? O resistor está limitando a tensão para o LED, tá? Ele é um limitador de tensão e está acendendo o LED. E aqui tem uma chave. Com esse projeto, que é aparentemente bastante simples, você entregando isso para um projetista, ele pode desenvolver qualquer projeto que você precisar, tá ok? Para quem tem o conhecimento, ou seja, se você tem o conhecimento de eletrônica básica, alguém te entregando qualquer projeto nesse sentido, você monta o circuito. Então, a pessoa pode trabalhar como arquiteto e você pode ser o engenheiro, a pessoa que desenvolve aquele projeto que sai do papel, beleza? Aqui temos uma sequência de LEDs, tá? Com a eletrônica básica você tem que entender por que isso é possível, tá? Por que eu posso ligar esses LEDs junto, tá? E que tensão que eu posso usar neles, tá? Você sabendo de eletrônica básica, como eu desconfio que você já sabe, você pode entender melhor esse circuito, tá ok? Outra coisa importante é você saber a diferença entre resistores, entre ligações em série e ligações em paralelo. Aqui a gente tem uma ligação em paralelo de resistores, tá? O esquema elétrico. E aqui temos uma ligação em série, tá ok? Aqui você dá para entender que é uma ligação em série. E aqui mostra um funcionamento de uma bateria, apenas em questão para conhecimento. Esse aqui não é um circuito útil, tá ok? Isso aqui é apenas para a gente entender melhor o funcionamento. Aqui também a gente pode ver a simbologia de transistor, tá? Os transistores, a simbologia deles, tá ok? Ó, a gente pode ver a base coletor e emissor. Ele pode ser configurado dessa forma, mas a simbologia em si dele, você vai ver ele no circuito desta maneira aqui, tá ok? PNP é esse aqui, tá? PNP porque a entrada da seta é para dentro e NPN, seta para fora, é nessa maneira aqui. Para você entender melhor, você tem que saber profundamente sobre transistor. A gente está mostrando apenas a simbologia aqui, tá ok? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham entendido, tá? Conhecer todos os detalhes. E se tiver alguma dúvida aí, deixa aí na descrição do nosso vídeo. E veja no nosso site também, entre e veja os detalhes. E se você ficou perdido e se você ficou com dúvidas sobre o assunto, tá? Se você ainda não entende sobre circuitos, componentes e eletricidade, dá uma olhadinha no nosso curso de eletrônica básica. Tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e valeu. Até a próxima.